Olá, nessa aula eu quero introduzir com vocês os conceitos da solução de EDOs por séries de potência. Solução de EDO por série de potência é uma forma muito interessante e muito importante de você atacar equações diferenciais lineares, principalmente as de segunda ordem, né? Quando você tem coeficientes não necessariamente constantes, tá? A gente estudou aí nos casos anteriores, né, usando o método da variação dos parâmetros, usando o método dos coeficientes indeterminados, usando o método da redução de ordem, né, e todas aquelas técnicas para equações de Euler-Cauchy, para equações homogêneas com coeficientes constantes de segunda ordem, né, a gente estudou todo esse arcabouço da teoria clássica, né, e a gente viu que não são todas as equações diferenciais de segunda ordem que são contempladas com soluções, tá? A gente viu que equações diferenciais de segunda ordem homogêneas, como é o caso dessa, elas têm um problema, porque para apresentar soluções delas, a gente precisa de duas soluções particulares, y1 e y2, que formem um conjunto fundamental de soluções. E aí ele te fala que a solução geral é a combinação linear dessas duas soluções particulares que formam o CFS, ok? Só que, salvo em casos especiais como quando você tem coeficientes constantes ou quando você tem a equação de Euler-Cauchy, você não tem uma técnica para encontrar essas duas soluções y1 e y2. E várias vezes, mesmo nos exercícios que a gente trabalhava lá naquela parte da teoria clássica, a gente tinha que tentar encontrar assim de uma forma um pouco empírica, né? Analisando os coeficientes, tentando uma função que tivesse a mesma natureza e aí tentando encontrar uma solução. A gente conseguiu em alguns casos, mas isso é uma abordagem pouco prática, né? E nesse campo entra a solução de EDOs por série de potência, aonde nós vamos atacar EDOs de segunda ordem homogêneas usando uma solução escrita por séries de potências, que vai me dar exatamente as duas funções que vão formar o CFS, que vão me dar a solução geral, tá? Lembrando que escrever funções em termos de séries de potência não é algo trivial, tá? Garantir essas convergências demandam teoremas robustos de análise e que nós não vamos entrar nesse mérito aqui. O que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos introduzir o conceito das séries de potência rapidamente. Nós vamos entender a técnica de solução de EDOs de segunda ordem por série de potência e nós vamos depois resolver um exercício simples que a gente já saiba a solução para que a gente consiga ter uma ideia de como essas coisas funcionam. Tá bom? Então esse vai ser o nosso caminho nessa aula. Lembrando que, como é uma introdução, né, nós não vamos entrar nos detalhes mais profundos. Então, nós vamos nos ater, por exemplo, à solução de EDOs lineares de segunda ordem por séries de potência em torno de um ponto ordinário. Tá? Nós não vamos entrar naquela parte de ponto singular, equação de Bessel, aquelas equações todas nessa aula. Ok? Então, ó, como eu tinha dito antes, essa técnica ela é muito utilizada como ferramenta para solucionar EDOs lineares com coeficientes variáveis, tá bom? E nesses casos a gente vai usar as representações em série de potência de cada coeficiente para trabalhar com EDO. Então aí você já limitou muito as suas possibilidades, porque você precisa saber escrever todos os seus coeficientes em representações de série de potência. Então, se o seu coeficiente não tiver uma representação em série de potência ou você não conseguir escrevê-la, você já tem um problema. Vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, do que são séries de potências, né? Vamos pensar aqui na definição da série de potência, da convergência e alguns exemplos, né? Alguns exemplos mesmo você já tem aqui. Uma série de potência vai ter essa estrutura, AN, AN que multiplica x menos x elevado a n. Esse termo vai ser somado para n igual a 1 até mais infinito. Então, obviamente, você tem uma soma infinita, o que acarreta aqui a sua questão sobre convergências, tá? Aqui você tem três exemplos de funções clássicas que têm sua forma em série de potência. Você consegue uma série de potência que converge para essas funções. Então você tem a exponencial, que é a soma de n igual a zero até mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial, tá bom? E
o cosseno de x e o seno de x, tá? O cosseno de x é a soma alternada em sinais dos termos pares da exponencial e o seno é a soma alternada, né, ou seja, você troca o sinal de termo a termo dos termos ímpares da exponencial. Tá? Então, essas três formas de escrever aqui, né, essas três expansões em série de potência, estão ligadas. Tá bom? Mas nós vamos falar sobre mais algumas que são importantes. Primeiramente, o que é uma série de potência? Né? Uma série de potência, como eu já tinha dito, é uma soma infinita que envolve potências de x. Então aqui você tem x0, um ponto onde a sua série de potência está sendo escrita, você escreve a série de potência em torno de um ponto x0. Tá? Aqui você tem uma constante real a n, que multiplica a variável x que está elevada a n. Então isso aqui é um polinômio, você pode pensar que ele é um polinômio infinito, tá? Porque você vai somar um polinômio infinitamente, né? Bom, existem três casos para essa série de potência. Ela converge em x igual a zero, porque se o x for igual a zero, x for igual a x0, essa soma é zero, então você tem uma soma de zeros, tá? Ela converge para alguns valores de x ou para todo valor de x, ou seja, você pode ter ali um intervalo de convergência, tá? Ou ela pode convergir no conjunto dos números reais inteiro, ou ela não converge, tá? Então ela é uma soma que não vai para uma função, ela vai para mais infinito, tá bom? Exemplos de funções que são que podem ser escritas como séries de potência, ou seja, a série de potência converge para essas funções. Aqui tem as mais clássicas. 1 sobre 1 menos x, somatório de x elevado a n, e as que nós já conversamos, o seno, o cosseno e a exponencial. Logicamente, essa primeira, você tem aqui uma restrição, x tem que ser diferente de 1. Quanto à convergência, existem diversos testes para verificar a convergência de séries de potência. Isso é um estudo feito tanto no cálculo, mas com mais acurácia e com mais precisão na análise real. Tá? Nós não vamos entrar aqui nesses méritos porque foge ao objetivo da nossa disciplina. Então, o teste de D'Alembert ou o teste da razão é um teste muito importante para a gente verificar a convergência dessas séries de potência, tá? No caso, quando a gente precisa investigar isso. A ideia é usar essas séries de potência para resolver as equações diferenciais. Então, nós vamos assumir que a nossa solução ela pode ser escrita como uma expansão em série de potência, tá? Então, essa seria a nossa ideia. Além disso, existe uma forma de você escrever uma expansão em série de potências de qualquer função que possua derivadas de qualquer ordem no ponto x0, que é o nosso ponto ordinário, tá? Usando a série de Taylor, tá bom? Que usa a derivada. Então, aquele AM que você tem lá, ele é dado pela derivada de ordem n da sua função aplicada no ponto x0 dividido por n fatorial, tá? Então, o seu AN é dado aqui na série de Taylor pela derivada de ordem n. Uma questão que nasce agora é sobre a derivada dessa função que é escrita como série de potência, tá? A gente vai poder derivar ela, tá? Vai ser a derivada dela, você vai aplicar a regra de derivação para polinômios, então esse n multiplica o AN, fica x menos x elevado a n menos 1. Só que aqui a gente vai precisar ajustar uma coisinha. Aqui o n é 1. Você derivou uma vez, o n começa a contar no 1. Tá? Não fica no 0. Ok? Se ela ficar no 0, você tem um problema que você não tem um polinômio. Tá? Então aqui, n igual a 1. O que vai acontecer se eu derivar de novo? O n vai começar no 2. Tá? Então isso é importante, tá bom? Vamos falar aqui sobre algumas operações algébricas também que vão ser importantes para nós. As séries podem ser somadas ou subtraídas termo a termo. E aí, se você tem duas funções f e g que são escritas em séries de potência, você pode colocá-las dentro de uma série somando o AN e o BN, respectivamente, que são, né, as constantes respectivas de cada uma das funções. Da mesma forma, você pode fazer com produto, só que aí com produto, muita atenção, que você consegue colocar o produto de duas séries dentro de uma série só que esse CN ele vai ser o somatório
do produto de AI vezes BI, né, com o I variando de 1 até N, tá? Então ele vai ser a soma finita aí de AI vezes BI, com o I indo de 1 até N, tá bom? Então, por exemplo, C0, A0 vezes B0. C1, A0 vezes B0 mais A1 vezes B1. C2, A0 vezes B0 mais A1 vezes B1 mais A2 vezes B2. E assim sucessivamente. Então agora vamos falar propriamente de como nós vamos solucionar essas equações diferenciais usando séries de potências em torno de um ponto ordinário. Então nós vamos resolver equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, né? E nós vamos assumir que a solução dela tem uma expansão em série de potência. Nós vamos derivá-la, né, duas vezes, jogar na y duas linhas, derivar uma vez, jogar na y linha e vamos jogar a própria solução aqui no lugar do y e tentar encontrar qual é essa série de potência, tá? Para exemplificar isso, nós vamos pegar uma equação diferencial que a gente conhece, a solução, né? Y duas linhas mais y igual a zero para nós, é uma equação diferencial homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Para solucioná-la, equação característica r² mais 1 igual a zero, então r é igual a mais ou menos i. Logo, a minha solução geral é C1 vezes cosseno de t mais C2 vezes seno de t. Então aqui nós vamos assumir que y é igual a n o y é igual ao somatório de n igual a zero até mais infinito, de an que multiplica x elevado a n, ou seja, vamos procurar uma solução dessa EDO em torno do ponto ordinário x0 igual a zero, tá? Então, para isso, nós vamos derivar uma vez, né? Então, aqui, ó, perceba que aqui está certo, né? N igual a 1 e N igual a 2, tá? Então, só aplicamos a regra de derivação normal, como a gente fez antes, tá? Bom, vamos substituir agora isso, então, na equação, né? Então, nós ficamos com derivada de segunda ordem, mais a própria y, porque a gente não tem o termo y' igual a zero. Só um ajustezinho aqui. Aqui, a gente viu no slide anterior que é 2, né? N igual a 2 até mais infinito. Por que eu insisto nisso? Porque nós vamos precisar ajustar o passo agora. Né? Nós vamos precisar ajustar o passo dela aqui para a gente conseguir colocar, para a gente conseguir somar ela. Lembra que a gente pode somar, mas elas têm que estar no mesmo passo, ou seja, no mesmo somatório do N, né? Para a gente conseguir fazer isso. Aqui uma começa em 1, uma começa no 1, outra começa no 2, tá? Então, para isso, nós vamos usar um artifíciozinho bem simples, tá? Nós vamos fazer n mais 2 na primeira série e n igual a s mais 2 na primeira série e n igual a s na segunda série. O que vai colocar elas no mesmo passo. Ah, eu posso fazer isso? Pode, é só um contador. N é só um contador, tá? Você pode fazer isso. Só que muito cuidado, quando você fizer isso para mudar o seu contador, tenha a ideia de que os seus contadores aqui dentro também mudam, tá? Então você tem que mudar, por exemplo, o n virou s mais 2, o n menos 1 virou s mais 1, o an virou a s mais 2, o x elevado a n menos 2 virou x elevado a s. Aqui permaneceu a mesma coisa porque na segunda eu fiz o n igual a s, tá? Então aí fica tranquilo. Então agora o que a gente tem? A gente consegue tanto somar quanto igualar, né? Então agora o que eu vou fazer é pegar esse somatório e jogar para o lado de cá, ele vai vir com um sinal negativo. E aí eu vou igualar as duas. Porque o que acontece? Para que duas séries de potência sejam iguais, os respectivos AN e BN têm que ser iguais. Isso vai nos levar a essa igualdade, né? Onde você tem aqui as séries, tá? Com sinal negativo, como eu tinha dito antes, tá bom? E aí, como eu disse, para que duas séries sejam iguais, cada potência xs tem que ser acompanhada do mesmo coeficiente em ambos os lados. Então agora, para que as duas sejam iguais, o que eu vou fazer é pegar isso aqui e igualar com o AS, ou menos AS, na verdade, tá? Então, isso vai me gerar o que a gente vai chamar de fórmula de recorrência, tá? Que é essa fórmula de recorrência aqui. E o que essa fórmula de recorrência é importante para mim? Dados
os dois termos iniciais, A0 e A1, esse A faltou uma perninha, o A0 e o A1, tá? Eu consigo escrever todos os outros termos da minha solução y a partir dessa fórmula de recorrência, tá? Vamos ver como que isso funciona. Ó, então aqui está a fórmula, né? Então observe o seguinte, ó, se eu tenho o A0 e o A1 dados, né? Ou colocar de forma genérica, igual nós vamos fazer aqui, eu consigo achar que o A2 é A0 menos 2 vezes 1. Então coloca aqui, coloca o S igual a 0, fica A2, A0, 2, 1. Ou seja, menos A0, ou tem um menos, né? Menos A0 sobre 2 fatorial. Para achar o A3, eu vou fazer a mesma coisa. O A3 é o quê? O A3 é quando o S é igual a 1. Então fica A1 mais 2 é 3. Então você fica com menos A1 sobre 3 vezes 2, que é 3 fatorial. Tá bom? O A4 vai acontecer a mesma coisa. O A4 é para quando o S, né, para quando o S é 2. Né? Então você fica com A2 menos A2 dividido por 4, que é 2 mais 2, vezes 3, que é 2 mais 1. Tá? Agora, lembre-se que o A2 ele pode ser escrito em termos do A0. A gente fez isso. Ó. O A2 está escrito em termos do A0. Então eu consigo escrever também o A4 em termos do A0. Né? Então o A0 é dividido por 4 fatorial. Ah, o que aconteceu com o sinal? Esse sinal multiplicou com esse sinal que está aqui. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o A5. O A5 é para S igual a 3. Então você vai ter o A3 aqui, multiplicado por menos, 5 vezes 4. Tá? Só que perceba que o A3 também foi escrito em termos do A1. Né? E aí você vai jogar isso aqui. Tá? Então fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, ou seja, 5 fatorial. Tá? E esse sinal multiplicou com esse sinal e aqui você ficou positivo. Então daqui você começa a enxergar algumas coisas. Ó, todos os termos pares vão ser... Você pode até desenvolver mais alguns para você conseguir enxergar isso. Geralmente, em exemplos que não sejam tão simples como esse, você vai ter que desenvolver mais alguns termos para conseguir enxergar alguma coisa. Mas aqui você já tem uma ideia seguinte. Termos pares vão depender de A0, tá? E estarão divididos por n fatorial e vão ter sinais alternados a partir do primeiro termo. O A2 vezes n vai ser menos 1 elevado a n, esqueci de pôr o menos aqui, né? Menos 1 elevado a n, que multiplica A0 sobre 2n fatorial. Tá? Você consegue encontrar essa regra só de olhar para os termos pares. Da mesma forma, você consegue encontrar para os termos ímpares. A, 2n mais 1, vai ser igual a menos 1 elevado a n, que multiplica A1 dividido por 2n mais 1 fatorial. Ok? Então você consegue enxergar essa lei de formação para ambos, para os termos pares e para os termos ímpares. O que isso significa? Que se você jogar cada um dos coeficientes na sua solução que você assumiu lá no início, você então tem A0 mais A1 vezes x. Lembrando que o A0 e o A1 são constantes, são duas constantes que vão precisar ser dadas, tá? E todas as outras são escritas em termos delas. Então você tem menos A0 sobre 2 fatorial x ao quadrado, menos A1 sobre 3 fatorial x ao cubo e assim sucessivamente. Se você colocar o A0 em evidência e o A1 em evidência, você chega exatamente que o A0 está multiplicado por essa série alternada de x elevado a 2n dividido por 2n fatorial com menos 1 elevado a n, tá? E o A1 está multiplicado por essa série, né? Que é a série menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1 fatorial. Tá? Se você voltar lá no início, onde a gente falou sobre alguns exemplos de expansões em série, você vai encontrar que essa daqui é o cosseno de x,
E essa aqui é o seno de x. Nossa, meu seno ficou sensacional. É o seno de x, tá? Então, olha o que acontece. Olha o que nós temos. A solução, então, é A0 cosseno x mais A1 seno x. Lembra que eu falei que o A0 tem que ser uma constante especificada e o A1 também tem que ser uma constante especificada no início do seu problema? Essas duas constantes são aquelas constantes genéricas. Lembra quando a gente resolveu de cabeça qual era essa solução? C1 cosseno de x mais C2 seno de x. E o C1 e C2 são constantes dadas de acordo com as condições iniciais do meu problema, do PVI. Vão ser o A0 e o A1. Tá? Então essas constantes já saem no final do meu problema. Tá? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje. Algo bem introdutório, algo bem simples. Vamos trabalhar apenas com soluções de EDOs lineares de segunda ordem por séries de potência em um ponto ordinário. Tá? Por uma questão de tempo, por uma questão de dinâmica, por uma questão de falta de tempo, nós vamos trabalhar só com isso por enquanto. Ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Abraços.